tá? O tema tá apresentado aí, o arado tirado do livro Pão Nosso, tá? E quem já leu o livro sabe como ele é organizado, né? Tem sempre uma mensagem evangélica, né? Tirada do Evangelho, e vem o texto de Emmanuel, né? E depois a gente vai fazer a nossa reflexão. Então, é sobre o arado, tá? A frase, né, a mensagem que está em Lucas é a seguinte: e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Tá? Então, aqui agora a mensagem de Emmanuel para nós. Aqui vemos Jesus utilizar, na edificação do reino divino, um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado, por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Tá? Então a gente vê que com a mensagem dele, após um trabalho, né, árduo, nós vamos receber algo em troca, né? Ele está dizendo aqui, chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Então, sempre vem o fruto, né? Então, vamos ver a nossa reflexão. O que nos chama mais atenção nesse texto de Emmanuel, né? E o que Jesus propôs para nós, né? São principalmente 2 pontos, tá? São importantes, né? O desapego, né? O trabalho e a nossa evolução. Então, vamos ver. O que o arado representa para nós? Qual é a simbologia, né? Ele simboliza o trabalho árduo, a disciplina, o compromisso firme de seguir os ensinamentos de Jesus, o compromisso de se reformar intimamente. E, tocando no Espiritismo, né, significa o compromisso pela divulgação da doutrina espírita. E o colocar a mão no arado representa assumir essa responsabilidade, é praticar, é trabalhar. E o não olhar para trás, né? Nos chama a atenção, né, de termos o foco no presente e no futuro espiritual, sem nos prendermos às ilusões, aos vícios, às facilidades que o mundo apresenta para nós, ou então o apego ao passado. Esse é o chamado de Jesus para fazermos a nossa reforma íntima e que envolve trabalho, porque o arado transforma a terra, assim como o esforço contínuo no bem transforma e prepara o espírito para a evolução. Jesus pede para não olharmos para trás, porque temos que ter como meta o quê? A nossa evolução, que vai se dar como? Paulatinamente, através das nossas ações no presente, preparando um futuro melhor para cada um de nós. Assim como quem ara a terra, né, precisa olhar para frente, né, para que o sulco saia assim retinho, né,
O trabalhador do bem não se deve distrair com erros passados ou glórias antigas. O olhar para trás indica hesitação ou desânimo, apego às coisas da matéria, tornando o indivíduo inapto para o progresso espiritual. É ficar preso ao passado, com lembranças de erros, mágoas, o que consome a nossa energia, que a gente poderia usar essa energia para fazer coisas boas, está utilizando essa energia para fazendo bem, e a gente está se prendendo a coisa do passado e muitas das vezes com sofrimento, né? E é coisa que a gente tem que se libertar, ou do passado a gente tem que se libertar, né? O esquecimento do passado na reencarnação facilita o nosso foco no agora, né? Então, o olhar para trás de forma saudável é reconhecer o quanto já se caminhou, identificar onde já se errou, tomar nova decisão e agir diferente, né? Reparando erros, sem se deixar paralisar pelo medo ou pelo remorso. A gente tem um bom exemplo, né, na Bíblia, né, no Velho Testamento, a mulher de Ló. Né? A mulher de Ló é usada para ilustrar o quê? O apego que ficou para trás. O que faz? Paralisia a alma, impedindo o avanço espiritual. A passagem bíblica da mulher de Ló, que vira estátua de sal, né, ao olhar para trás, é interpretada como um alerta contra a relutância em deixar velhos hábitos, crenças, apegos materiais, dificultando a transição para um novo estado de consciência. Quais aspectos que podemos abordar então aqui com essa mensagem, né? A edificação do reino de Deus em nós, o trabalho edificante representado pelo arado e o alerta para não se olhar para trás, visando logicamente o que era a nossa evolução. O Espiritismo ele incentiva o esforço diário em sermos alguém sempre melhor hoje, né, do que ontem, né? Usando as experiências passadas para refletir, mas não para reviver ou sofrer, né, com as lembranças, então com hesitação, com saudosismo de hábitos antigos que impedem o nosso progresso. O passado é a causa, o presente é o efeito e a oportunidade de mudança. Então, olhar para trás deve servir apenas para ajustar o nosso passo, para que a gente possa seguir em frente. Jesus, em algumas passagens, nos ensinou o valor do perdão, né, como libertação de mágoas e ressentimentos. Então, precisamos perdoar os outros como a nós mesmos. O perdão é uma ferramenta que nos liberta do peso emocional do passado. O próprio esquecimento do passado, ao reencarnar, é visto como uma bênção que permite começar de novo sem o fardo de lembranças, né, de dívidas antigas. Vou trazer aqui para vocês uma mensagem de Joana falando sobre esse ponto. Olha só, Joana de Anjos. Se as tuas aspirações superiores ainda não se converteram em flores de alegria, e as ásperas batalhas teimam por manter-te nos embates duradouros, não desfaleças. O passado de sombras, para ser vencido, necessita de ser retificado e os abusos agasalhados demoradamente requerem disciplina espartana para serem superados. Quer dizer, é um esforço que a gente realmente tem que fazer, né, para se libertar do passado. Agora ela continua, olha só. Importa, isso é para quem, principalmente, lembra do passado, lembra de um fato, um erro do passado, e fica com aquele remorso, com aquele sentimento de culpa. Olha o que ela diz. Importa considerar que já não és o que eras, nem sentes o que sentias. Embora não poucas vezes o assédio do hábito te atormente as pausas do equilíbrio. Examina o passado para verificação do que te compete refazer, mas não te fixes nele. Prepara o futuro através de atitudes corretas, mas não te angusties pela chegada dele. Vence a hora de cada hora, realizando o que possas, através de como possas, lidando infatigável na república do espírito em atribulação. Os acontecimentos vividos são experiências para as realizações a viver. Jesus é o teu divisor de águas. Kardec é o condutor do teu amanhã. Eleva-te ao mestre através do seu apóstolo moderno
e fecha as paixões o templo da tua alma em caráter definitivo, aspirando à glória do mundo maior que a todos nos espera. Ninguém, tendo posto a mão no arado e olhando para trás, é apto para o reino de Deus. Essa mensagem é muito boa para ela, dela para nós refletirmos. Desculpe. Nos encontramos reencarnados, então, para quê? Para nós progredirmos, né? Então, o objetivo é esse, a gente sabe, né? A gente que está na doutrina espírita, a gente já aprendeu isso. Nós estamos reencarnados para progredir, trabalhar na nossa evolução, trabalhando com foco no agora, preparando o nosso futuro. Então, seguir Jesus é assumir um compromisso e termos perseverança para continuarmos firmes no nosso propósito, na necessidade de dedicação total ao trabalho, superando o quê? Dificuldades com coragem e sem olhar para as facilidades do mundo. E o trabalho é considerado uma lei natural, né, e divina, essencial para a evolução intelectual e moral do espírito, indo muito além da mera subsistência física. Toda ocupação útil é valorizada como instrumento de progresso, disciplina da vontade, antídoto contra o mal e meio de reforma íntima. Tudo isso representa trabalho útil, né? Então, como os espíritos nos ensinam, ocupação útil. Então, não se limitam ao emprego remunerado. Toda atividade útil, intelectual ou manual, voluntária ou profissional, é considerada trabalho. Qualquer atividade que venha nos melhorar intimamente ou que venha ajudar alguém é ocupação útil. O próprio estudo é uma ocupação útil. Nós aqui estamos nos ocupando, é um trabalho útil, né? Que reverte para nós mesmos. É a gente que está ganhando, né? Vejamos o que é ser útil segundo o Livro dos Espíritos. Então vamos ver. Certamente o útil, já está no Livro dos Espíritos, certamente o útil não pode ser considerado do ponto de vista do gosto dos homens, nem por seus hábitos ou suas tendências, porque se assim fosse, o útil poderia ter tantos significados quanto é o número dos indivíduos. No entanto, para que compreendamos o que é uma ocupação útil, é preciso que o significado de útil seja universal e aplicável a todos e nas diversas situações. Bem, então, podemos entender que útil é igual a bem? Que útil e bem são sinônimos? Então, vamos ver lá, está no Livro dos Espíritos, das Leis Morais. A pergunta: é suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição no futuro? Agora a resposta: não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que seja feito por causa do bem que ele não tiver feito. Em resumo, a gente tem que fazer o bem, tá? A pergunta, eu repeti, é suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus? Não fazer o mal é obrigação nossa, né? Não fazer o mal é obrigação, mas a gente tem que fazer o bem, tá? Então, para entender melhor o alcance dessa resposta, a gente vai ver outra trazida também por Kardec, que está lá na Gênesis, né? A respeito do bem e do mal. Vamos lá. Essa mensagem aqui. Posso dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. O mal não é um atributo distinto, assim como o frio não é um fluido especial. Um é o negativo do outro. Onde o bem não existe, forçosamente existe o mal. E na resposta dada à pergunta 643 do Livro dos Espíritos, fica claro que fazer o bem é ser útil. A pergunta aqui: haverá pessoas que por sua posição não tenham possibilidade de fazer o bem? A resposta: não há quem não possa fazer o bem. Então todo mundo pode fazer o bem, ó. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta jamais encontra para isso ocasião. Basta estar em relação com outros homens para encontrar a ocasião de fazer o bem. E cada dia da vida dá essa possibilidade a quem não esteja cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é só ser caridoso, é ser útil na medida do vosso poder, todas as vezes que o vosso concurso possa ser necessário. Gente,
Até uma pessoa que tem uma deficiência, que não tem mobilidade, por exemplo, não pode fazer nada, mas seja lúcido, não pode fazer uma oração, não pode fazer uma prece, não está sendo útil. Então a resposta está certinha, não há quem não possa fazer o bem. Só o egoísta que não vai fazer, né? Então, seguindo esse pensamento, podemos entender que não fazer o bem é ser inútil, né? E vamos então a uma outra resposta à pergunta 657 do Livro dos Espíritos, que os espíritos superiores dizem que não fazer o bem é ser inútil. Os homens que se dedicam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, têm mérito a seus olhos? Então, aquelas pessoas que não fazem nada, só ficam orando, pensando em Deus, né? A resposta: não. Porque a pergunta é, tem mérito aos olhos de Deus? A resposta: não. Porque se eles não fazem o mal, não fazem o bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que pensemos nele, mas não quer que só nele pensemos, pois deu ao homem deveres a cumprir na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que ele não tiver feito. É para a gente trabalhar, né? E fazer o bem, né? Então vamos ler um pequeno resumo. O trabalho é uma lei da natureza, né? O trabalho, né, que nos torna pessoas melhores, né? E que vem ajudar o nosso próximo, é uma ocupação útil, né? Útil e bem são sinônimos pelo nosso entendimento aqui. Não fazer o bem já é um mal, não fazer o bem é ser inútil. E o mal é a ausência do bem, tá? E segundo Emmanuel, né, o trabalho ele se divide em 3 aspectos: obrigação, ação e serviço. Obrigação é aquele que a gente precisa para a nossa subsistência. A gente precisa trabalhar, né, para a nossa subsistência. A ação é aquele que transforma o ambiente, o esforço que gera transformações positivas no ambiente externo e na sociedade. E o serviço? Aquele que ajuda o próximo, que envolve amor e caridade. A dedicação voluntária e amorosa que transforma o próprio íntimo do trabalhador, elevando sua condição espiritual. E lembrando das palavras de Jesus: meu pai trabalha até hoje, e eu também. Então, nós devemos considerar o trabalho como necessidade evolutiva. Sem o trabalho, o homem permaneceria num estado de infância intelectual. É através do esforço que se desenvolve a inteligência, a vontade e as virtudes morais. E como dizia Chico, né? Trabalho é um antídoto contra o mal, pois a ociosidade favorece a estagnação e as inclinações inferiores. O trabalho engrossa o fio da vida e protege a alma, né? Não tem aquele ditado, a cabeça vazia, né, a oficina do diabo. Quando a gente está trabalhando e focando naquilo que a gente está fazendo, a gente está pensando bobagem? Não, a gente está prestando atenção naquilo que a gente está fazendo. Então a gente está trabalhando, né, e se ocupando de uma coisa boa. E não estamos pensando em besteira. Nossa mãe falava, quando a gente está com problema, vai lavar a louça. Vai lavar a roupa. Então o trabalho é uma expressão da lei do amor. Através do serviço ao próximo, o indivíduo vai fazer o quê? Colocar em prática a caridade, a fraternidade, transformando o seu próprio interior. Segundo o Livro dos Espíritos, no capítulo 3 das leis morais, sobre também a lei do trabalho, a gente tem o seguinte: o trabalho é uma lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e seus gozos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, nas instruções dos Espíritos, temos a mão no arado. O que fala? É um chamado aos espíritas para a ação, especialmente os trabalhadores da última hora, para atuar na caridade e na transformação moral, cultivando paciência e resignação. Bom, então ao longo, né, desses 20 séculos e um pouquinho mais, né, os trabalhadores são convocados para o trabalho na vinha
do Senhor, né? Que é a Terra, né? Nossa abençoada casa planetária, né? Então, todos nós estamos sendo convocados para esse trabalho e há muito tempo. E conforme nos ensina essa parábola dos trabalhadores da última hora, muitos de nós recusamos executar esse trabalho. Tanto é que ainda nos encontramos no mundo de provas e expiações. Herculano Pires nos deixou uma mensagem interessante. Ele falou o seguinte, né? Que nós não somos espíritos por acaso. Primeiro que acaso não existe, a gente sabe disso, né? Nem porque, ele continua, nem porque precisamos da ajuda dos espíritos para a solução dos nossos problemas. Nós somos espíritas porque assumimos na vida espiritual, antes da gente reencarnar, graves responsabilidades para essa hora do mundo. Então, se assumimos graves responsabilidades, a gente não pode recuar, né? Mesmo porque quem põe a mão no arado não tem como andar para trás, não tem como recuar, né? Então, olha só, nós estamos reencarnados, né? Nós aqui, no Brasil, no planeta Terra, em todas as partes da Terra. Então, a humanidade, ela assume, são várias situações, né? Então, são trabalhos em várias áreas, né, de experiência para que o homem possa crescer. Então, ele está lá na área da ciência, da filosofia, da religião. Então, tem a parte da sociedade, da família. E são diversos campos para o seu próprio crescimento. No campo da doutrina espírita, temos também grandes trabalhadores, né, difundindo o quê? Os ensinos de Jesus, né, através da divulgação da doutrina espírita, né, pela palavra, pelo exemplo. Nós temos grandes oradores, o Divaldo, que já se foi, mas tem tantos outros aí muito bons e trazem só ensinamentos para nós, né? E quantos outros trabalhadores nas casas espíritas, né, agindo, trabalhando nos centros, né, vivenciando também o Evangelho através das atividades que executa aqui dentro do centro espírita, né? Então, a convocação de Jesus continua atual para nós, né? Para pormos as mãos no arado. E todo aquele que trabalha no campo sabe que nunca se precisa de tanta mão de obra quanto na época da colheita. Atualmente estamos vivendo um grande momento, né, de colheita, né? E o Pai está requisitando a presença dos servidores leais e fiéis para a sua seara. E precisamos ficar atentos, né? Porque a cada momento, né, vem o chamado de Jesus. E ele nos alertou. A seara é abundante, mas raros os trabalhadores, né? Então, nós que já temos um certo conhecimento, um certo esclarecimento, que a gente está estudando, a gente está sempre aprendendo um pouquinho, então a gente assume essa responsabilidade, a gente não pode recuar, tá? Então a Terra está passando, né, nesse momento esse processo já começou, né, do mundo de provas e expiações para a regeneração. Então essa colheita é um momento em que os espíritos colhem os resultados das suas escolhas, as suas plantações. O que a gente plantou? Vamos colher, né? Então é a lei de causa e efeito. Podemos ainda refletir sobre que a que colheita que Jesus se refere e o porquê da necessidade de maior número de trabalhadores, né? E a gente pergunta, por que na seara de Jesus, cuja vinha é a terra, são ainda poucos os trabalhadores? Vamos ver o que Emmanuel diz para nós. São as leis do trabalho e do progresso que regem o universo. Todavia, há milhões de pessoas que se sentem dispensadas da glória de servir. Criaturas essas que veem o trabalho como humilhação, como sofrimento, e por isso mesmo buscam todo tipo de facilidades delituosas, desperdiçando as horas, voltados tão somente para a realização dos seus desejos e caprichos, imitando o poço d'água parada que se envenena por si próprio. Um dia todo mundo vai despertar, cada um na sua hora, né? Então todos nós recebemos encargos para trabalhar na seara. São as oportunidades que Deus nos dá, né, para o nosso crescimento. Mas será que a gente está cumprindo direitinho esses deveres, os encargos que foram confiados a nós?
Ainda estamos vacilantes, sem firmes decisões, né, sobre o valor do trabalho espiritual. É bom lembrar o que Kardec disse sobre a vinha e seus trabalhadores. Ele falou o seguinte: quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode-se dizer que são chegados os tempos marcados por Deus. Como se pode dizer também que em tal estação eles chegam para a maturação dos frutos e da sua colheita. Então vemos que tem tempo para tudo, né? Emmanuel nos diz que a árvore vitoriosa na colheita foi antes um arbusto frágil, que a catarata, capaz de movimentar turbinas poderosas, é um fio de água lá no nascedouro, e que a construção de edifício não pode dispensar o quê? O serviço da pá, da picareta, do tijolo e da pedra. Você vê, né? É uma coisa pequenininha que vai crescendo, né? Por essa razão é de vital importância para garantirmos o compromisso nos caminhos de evolução, que abracemos os deveres humildes e simples, por mais árduos que possam parecer, pois é através do amor que lhes dedicarmos que atingiremos no devido tempo o ideal de progresso que tanto almejamos. Tem muita gente que dispensa, né, um trabalho simples porque almeja uma coisa mais complexa. Mas se não souber executar o simples, com certeza não vai ter condição de executar o mais complexo. Então, muitas das vezes, a gente tem que começar ali, né, do pequenininho, do simplesinho, porque se a gente não tiver realmente condição, como que vai ser? Então, a gente tem que aceitar, né? Após as pequenas, as grandes tarefas virão espontaneamente ao nosso encontro. É um trabalho de crescimento, né? E não podemos fugir aos compromissos assumidos, né? Como eu falei agora, né? Porque antes de reencarnarmos, assumimos esses compromissos, segundo Herculano Pires e outros espíritas que nos ajudaram a esse entendimento. E um deles é exatamente esse, de trabalhar na seara de Jesus. No texto Ceifeiros, do livro Pão Nosso também, o Espírito Emmanuel diz o seguinte: raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Então, tem muita gente que não tem essa garra, né? São raros os que realmente enfrentam as dificuldades, as atribulações, o rigor do trabalho. São raros. Então, a gente tem que refletir nisso. Embora tenhamos dificuldades, a gente tem que se empenhar. Quem é que vai ganhar? Somos nós mesmos. Então, o Evangelho permanece no mundo por misericórdia do Pai, né? Para quê? Para enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é reduzida, né? E Emmanuel efetivamente diz o quê? Né? Que a vida é comparável ao trato do solo que nos é concedido cultivar. Temos a compreensão que a seara é o campo do trabalho dos discípulos do Evangelho em todas as épocas, na semeadura da Boa Nova, né? Aqui dentro dos nossos corações, principalmente, né? E que os esforços diários são necessários para o êxito das tarefas de evangelização de todos nós, espíritos encarnados e desencarnados. Então, não tem como a gente recuar, né? É para o nosso próprio bem, né? Então, pôr a mão no arado, sem olhar para trás, é questão de coerência, perseverança, fidelidade. Vimos muitos que gostariam de seguir o mestre, mas envolvidos pela tentação de olhar para trás, tem a atitude daqueles servidores, né? Servos que chegaram até Jesus, né? E pediram para que eu seguisse, né? E Jesus falou: segue-me. E o que ele respondeu? Permite-me primeiro ir enterrar meu pai. E teve um outro que disse: eu te seguirei, Senhor, mas me deixa primeiro despedir-me da minha casa.
Ainda não estavam preparados, né? Então Jesus respondeu-lhe: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Então, para edificar o reino de Deus dentro de nós, temos que seguir os ensinamentos e os exemplos de Jesus, né? Principalmente praticar, seguir e praticar, né? Porque fé sem obra não é nada. Então, para tanto, requer de todos nós um trabalho edificante na prática do bem, com devido esforço, né? Perseverança constante, vigilância para não se voltar para trás, largando o arado. Antônio Luiz Saião, né, no livro Elucidações Evangélicas, à luz da doutrina espírita, ele fala o seguinte: aquele que, tendo posto a mão no arado, olha para trás de si, não é apto para o reino de Deus. É preciso que as condições pessoais, egoísticas, não vos façam voltar atrás e abandonar a obra que tendes de executar. Começastes a caminhar para a frente, segui o vosso caminho, pois parar é recuar. Né? Assim, para seguir Jesus e edificar o reino de Deus, né, no íntimo de cada um de nós, não se pode olhar ou voltar para trás, mas sim para frente, caminhar com a verdade e a vida em direção ao Pai, na busca da nossa perfeição relativa, né? E a gente tem Jesus como mestre e guia, nosso modelo, nosso mestre, nosso guia, né? Mesmo porque o momento que a gente vive agora, né, nos alerta para a necessidade de nos posicionarmos para as questões espirituais. E Jesus quis ensinar exatamente isso, né? Que os interesses materiais não podem estar acima dos interesses espirituais. Pois quem tem o arado na mão, né, sabe qual é a tarefa a executar. Por isso, alerta, não olhe para trás, quer dizer o quê? Não se prenda às coisas materiais. Elas são importantes, sim, na medida justa das coisas, né? Dando valor justo a elas. Esse é o grande desafio que a gente tem que enfrentar, né? Sabemos que precisamos seguir em frente, pegamos no arado, mas nosso coração nos faz olhar para trás, né? Muitas coisas ainda nos prendem, né? E às vezes trava a nossa caminhada. É dinheiro, é posição social, né? Família. Ao nos concentrarmos nos bens materiais, deixamos de crescer e de amadurecer, enquanto espíritos, né? E é por isso que tememos o futuro, porque não desenvolvemos a capacidade de lidarmos com situações que a gente julga desesperadoras, né? Se a gente pensar em conflito armado, epidemia, catástrofes naturais, essas coisas, muita gente não tem estrutura para isso, né? Para encarar. Então, vamos lá. Caso viesse a acontecer, né, um evento apocalíptico, né, como a gente sobreviveria sem os nossos bens materiais? Mais fundo ainda, como a gente ia sobreviver sem internet? Né? A gente ia estar preparado para enfrentar esse tipo de situação? Acredito que os mais velhos encarariam de outra forma, mas os mais novos eu acho que seria muito difícil, né? Então a gente vê que essa própria pergunta, né, já demonstra o quê? Um apego à matéria, ao invés da espiritualidade, né? Porque a gente teria que se preocupar, né, com o nosso crescimento espiritual. E aí, se a gente realmente se preocupasse com o crescimento espiritual, a gente ia perguntar de outra forma. Como posso manejar o arado em minhas mãos de modo a me tornar uma pessoa mais madura, sabendo lidar com a situação que me for apresentada e ajudar também o meu próximo, né? Nesses momentos difíceis? Seria mais adequado, né? Então, se todos nós usássemos os arados que temos nas nossas mãos, desenvolvendo os valores do espírito, sem olhar para trás em busca de bens materiais, a gente não ia ficar com medo do futuro, né? Então, devemos focar nos bens espirituais, manejando o nosso arado em benefício próprio e no nosso próximo. Os bens materiais vão vir naturalmente, afinal, Deus nos dá conforme as nossas necessidades. E vivendo no mundo, precisamos dos bens materiais para a nossa sobrevivência. Mesmo porque o Espiritismo não prega miséria, ele prega desprendimento, ele prega desapego, que é diferente.
Então, é necessário usar os bens materiais sem se tornar escravo deles, né? Possuir sem ser possuído por eles, treinando o desapego, né? Bem, então, o que são os bens o que são os bens espirituais? Diferente dos bens terrenos, que podem ser perdidos ou roubados. Os espirituais são tesouros de Deus, né? Que o tempo não destrói, são os valores inalienáveis que compõem a bagagem do espírito imortal. Tá? O que eles incluem? Virtude de caráter, conhecimento, sabedoria, sentimentos elevados, habilidades morais, ações no bem, autoconhecimento, né? Então vamos ver cada um desses aqui. Virtudes e caráter. Vamos ver lá, de quais são as virtudes, né, e o caráter, né? Caridade, a paciência, perdão, a compaixão, a misericórdia, bondade, paciência, humildade, sinceridade, coragem, são virtudes em geral, né? Outra, conhecimento e sabedoria. Então, o desenvolvimento intelectual e a compreensão das leis divinas, aprimoramento moral, alcançados através do estudo e do esforço pessoal. O Espírito de Verdade falou, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, o estudo ele é importante, tá? Não é só para o nosso, vou ter o conhecimento, vou saber. Saber só não basta, a gente tem que saber e aplicar, né? Mas o conhecimento, a gente aumentando o nosso conhecimento, nossa percepção das coisas também aumenta. A nossa mente vai crescendo em entendimento, né? Então ele é muito importante, o conhecimento é importante. De evoluir. Capacidade de evoluir através do conhecimento. Né? Então, é muito necessária a instrução. Então, a gente está aqui estudando, né? Mas é sempre bom pegar um livro espírita. A gente está sempre aprendendo. Isso faz a gente desenvolver o nosso raciocínio. Tá? Então, outro, sentimentos elevados, que é o amor ao próximo, empatia e compaixão. Outra, habilidades morais. Então, é o quê? Capacidade de perdoar, de praticar a caridade moral. Então, vamos doar nosso tempo, né? Nosso afeto. Como que a gente pode doar o nosso tempo, né? Quando a gente vai ao encontro do outro, que a gente sabe que está em necessidade, né? A gente vai doar um pouco do nosso tempo, né? Com uma conversa, né? Um papo saudável, né? A gente está demonstrando também afeto através dessa atitude, né? Então, uma habilidade moral. Ações no bem, né? Qualquer auxílio ao próximo, né? Sempre desinteressadamente, né? Você vai auxiliar com pureza no coração, né? O autoconhecimento, Joana Gênesis está sempre falando sobre isso, né? A gente precisa se autoconhecer. Como é que eu vou trabalhar as minhas imperfeições se eu nem me conheço? Então, o trabalho é um trabalho difícil, mas que a gente pode conseguir. Se autoconhecer para que a gente possa, né, trabalhar as nossas virtudes para que elas cresçam e trabalhar ao mesmo tempo nas imperfeições, trabalhando, tentando, né, diminuir o máximo possível. Fazendo. É importante, você vai saber aquilo que você ainda não é para você ter propensão a melhorar. É uma necessidade nossa, né? Então, esse autoconhecimento nos leva aqui à reforma íntima, uma das bandeiras do Espiritismo. A gente tem que se reformar, a gente reencarnou o quê? Para crescer espiritualmente, precisa progredir. Como que a gente vai progredir? Nos modificando, nos transformando para melhor nas ações do dia a dia e ajudando o nosso próximo, né? Então, a gente tem que se autoconhecer para saber das nossas capacidades, das nossas limitações. Aí, assim a gente vai crescendo, né? Então, o foco da vida humana deve ser o quê? A aquisição dos bens espirituais. Como eu falei agora, são as virtudes, conhecimento, amor, caridade. Porque são só esses os nossos
patrimônios. É esse patrimônio que a gente vai levar. A gente vai desencarnar, o que a gente vai levar? Tudo isso que eu acabei de falar agora, né? São valores inalienáveis que a gente adquiriu, já vão fazer parte da nossa bagagem. Embora a vida material exija previdência, os bens materiais são considerados apenas ferramentas ou bens emprestados por Deus, úteis para a evolução. Mas tudo é passageiro, porque a gente não leva nada, né? Então, Jesus é o semeador divino por excelência e suas palavras, né? São o quê? A sementeira pura, profunda, que toca o nosso coração, né? E nossos corações são aqueles terrenos, né, que precisam ser cultivados e bem cultivados. E são bem cultivados. A gente é que tem que preparar, né, para receber, né? Se são pedregosos, cheios de espinho, ou solo fértil, né, onde caem as sementes amorosas de Jesus, né? Mesmo que ainda não o compreendamos plenamente, né, ele acredita na nossa capacidade de nos transformarmos e transformar o que existe ao nosso redor. Senão, para que a gente reencarnar? Para que tanto ensino? Por que ele nos prometeu o Consolador? Por que ele nos deixou esses ensinos há 2000 anos se ele não acreditasse em nós? É claro que ele acredita em nós. E cada reencarnação é uma oportunidade de a gente aproveitar para a gente melhorar, tá? Então, essa capacidade de olhar mais além, de perceber a centelha divina que existe em nós e que faz com que Jesus nos aguarde. Ele sabe que nos reergueremos de onde nós estivermos, mesmo com todas as dificuldades, com todas as lutas, mas ultrapassando os obstáculos com vistas no futuro. Se ontem semeamos e hoje colhemos, e se desejamos uma colheita farta, né, e de qualidade no futuro, a gente precisa aprender a escolher melhor e a recolher essas benesses que emanam de Deus para todos nós. Todos nós recebemos. Então, é preciso trabalhar, né, para isso, né? A gente não quer ser feliz? Então a gente precisa trabalhar para isso. Quando a gente trabalha para nós mesmos, a gente está ganhando, né? Então é a busca da iluminação espiritual que cada um de nós, né, necessitará mais cedo ou mais tarde. Por quê? Vai chegar uma hora que a gente está aprendendo, a gente está crescendo aos pouquinhos. Então vai chegar uma hora que só o material não vai bastar mais para a gente. A gente vai ter uma busca daquilo que é melhor, dos verdadeiros valores, que são os espirituais. Só que essa busca ela vai requerer também de cada um de nós disposição firme, perseverança para alcançar o objetivo e o fortalecimento da fé para que, independente dos obstáculos, né, e tentações que possam vir, né, a gente possa realmente enfrentar tudo isso sem medo. E Emmanuel nos diz em Ceifa de Luz: ergue-te cada dia e ampara o teu campo de serviço, a fim de que esse mesmo campo de serviço te possa auxiliar. E ele fala mais um pouquinho. Dá o melhor de ti a seara da vida, e o divino lavrador, sem que percebas, pendurará nas frondes do seu ideal a floração da esperança e a messe do triunfo. Para nós que professamos o Espiritismo, o convite para atuar na seara do Mestre continua chegando até nós, né? Está sempre chegando até nós. E a gente entende que a seara referida pelo Mestre é o vasto campo das ações proporcionadas pelo cultivo da doutrina espírita. Então, a doutrina espírita precisa do quê? De trabalhadores dedicados, né? E que nos enriquece com os valores do Evangelho. A doutrina espírita nos enriquece com os valores do Evangelho. A doutrina espírita toda baseada nos ensinos de Jesus, né? E que está aí, né? Por misericórdia do Pai, né? E ela veio para quê? Para enriquecer o espírito humano.
Temos exemplos de trabalho de Jesus, né? O Senhor da Seara, né? Como eu falei ainda há pouco, vou repetir. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Quer um melhor exemplo que esse, né? E temos de Kardec, né? Discípulo fiel, né? Nós temos aí a obra toda espírita, né? Trazida por ele. Dos espíritos trazida por ele, né? E Emmanuel prossegue. Sem dúvida alguma, o Espiritismo tem contribuído para a nossa renovação espiritual. Estamos entre aqueles que muito temos recebido da nova revelação. A gente recebe consolo, esclarecimento, apoio moral, forças para prosseguir. Quando a gente pega para estudar o Evangelho, toda a obra é magnífica, né? Mas quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, e às vezes nosso coração está apertadinho, a gente abre, vem sempre consolo, né? É um livro que a gente tem que realmente estudar e, como eles dizem, tem que ficar ali do lado da nossa cama, para a gente, cabeceira da cama, né? Então, cabe indagar a nós mesmos. O que nós damos em troca, né? Apoio, cooperação, amor. Porque sendo o Espiritismo crédito e prestígio de Jesus, entrega as nossas consciências que são endividadas, né? É natural que a conta e o rendimento, né, que se relacione com ele, seja a responsabilidade que está nas nossas mãos. A gente recebe muito mais do que a gente dá. A verdade é essa, né? Então somos, né, desse modo, convocados a prosseguir na seara espírita que nos une, que nos reúne, a fim de conquistarmos a felicidade real, não só no campo da inteligência, mas também no campo interior dos nossos sentimentos, que eles precisam ser trabalhados cada vez mais, né? Convictos de que os discípulos decididos chegam resolutos para o trabalho, cheios de coragem e revelam a vontade do Pai em si próprios, né? E ampliam no mundo a compreensão de um tesouro maior, né? Que é a conquista da luz eterna e do amor universal, que já lhes enriquece o espírito engrandecido. Essa mensagem última aqui é de Emmanuel. Então, para a gente concluir aqui, vamos ver aqui do que a gente viu sobre o arado. Não tem como dar ré com a mão no arado. O arado é um instrumento usado para abrir sucos, né? Valas na terra, está bem ali, né? Valas na terra para o plantio da semente. Geralmente, é usado aqui, não tem os bois não, né? Não. Geralmente é puxado por 2 bois que são unidos por uma canga no pescoço dos animais e guiados por uma pessoa. O arado não funciona para trás, sempre para frente. Quem está com as mãos no arado está sempre indo para frente. Como é puxado por animais, é impossível ir para trás com as mãos no arado. Enquanto nós estivermos com a mão no arado, não tem como voltar para trás, mas somente seguir em frente na direção de quem? De Jesus, né? E dos seus ensinamentos. Não podemos tirar a mão do arado, porque senão, como que nós vamos avançar? Outra, é impossível seguir em linha reta olhando para trás. Não tem como guiar o arado olhando para trás e manter a terra arada na linha certa, né? Então, nós precisamos manter nosso foco no que nós estamos fazendo. Não tem como seguir Jesus olhando em outras direções. Quem está com a mão no arado está com as mãos ocupadas. Então, outro ponto importante, né? É que quem está com a mão no arado está com as suas mãos ocupadas, quer dizer, está trabalhando. Então, para manusear o arado é preciso que a gente use o quê? As 2 mãos. Então, é preciso a gente se empenhar realmente no trabalho útil, que vai nos beneficiar e beneficiar o nosso próximo. O arado aprofunda a terra. Então, o arado é puxado pelos bois. Enquanto isso, além de guiar, o agricultor força o arado na terra para que ele vá além da superfície, além da primeira camada do solo. Porque senão a semente fica como aquela semente da parábola do semeador, na superfície do caminho.
Então, quem está com a mão na arada precisa fazer de tudo para ter uma vida profunda com Jesus, uma vida profunda com Deus. Tá? Então, realmente arregaçar as mangas e trabalhar. Esse trabalho vai ser só benefício nosso. Que a gente pensa, mas tem muita gente que acha que a doutrina espírita dá trabalho, porque tem que estudar muito, tem que se reformar intimamente. Mas quem que ganha no final? Quem que está ganhando no final? Somos nós mesmos. Então a gente tem que se empenhar no trabalho para benefício nosso, para benefício do nosso próximo. É isso que Deus espera de nós. Muita paz, muita luz para todos.